Olá, caro amigo, caro educador. Este é mais um tempinho para falar de educação. E o tema de hoje é limites. O tema limite é um tema polêmico, mas muito recorrente no meio educacional. É comum termos reclamações de ambas as partes quanto à falta de limites. Os profissionais de educação percebem que há falta de limites por parte dos educandos e as famílias também se queixam porque não sabem lidar com essa situação. O que nós não podemos esquecer é que as nossas crianças estão em desenvolvimento e o tema desenvolvimento faz parte da educação. Então, quando nós pensamos em limites, primeiramente devemos ter em foco queremos limitar o quê? E aí é que é a grande questão, pois não podemos limitar o desenvolvimento das crianças, mas devemos saber ao mesmo tempo que elas necessitam de limites. Limites não são uma escolha que os adultos fazem de impor ou não sobre as crianças. As crianças necessitam. Quanto mais eu sou refém dos meus instintos mais básicos, mais eu vou ter dificuldade de lidar com as atividades do cotidiano que exigem certa autonomia de mim. Por isso, não é uma escolha educar enquanto imposição de limites. Há uma necessidade que nós temos. Por isso, o papel do adulto e o papel do educador perpassa por esse tema tão fundamental como é o tema dos limites. Uma outra temática que está relacionada ao tema dos limites são os valores. Hoje, muitas pessoas se queixam porque percebem determinada falta de valores nas crianças. E aí é que há uma questão que nós devemos deixar bem claro. Diferente das nossas faculdades biológicas, os nossos valores não se desenvolvem naturalmente. Há uma necessidade de um investimento para que possamos desenvolver determinados valores. Valores como a verdade, a bondade, a honestidade e a justiça só tem quem teve esse investimento. Alguém teve que gastar tempo, alguém teve que conversar, alguém teve que intervir para que possamos assimilar determinados conceitos. Esses conceitos vão ser internalizados quando realmente os nossos educadores gastam tempo conosco na impressão desses valores. Por isso é interessante pensarmos que os valores são constituídos na medida em que alguém investe na gente. E esse é um dos papéis dos educadores, sejam os pais, sejam os educadores nas escolas. É importante lembrar que quando nascemos, psicologicamente nós nos caracterizamos por uma fase muito interessante que nós chamamos de anomia, ou seja, nascemos sem regras e sem leis. O nosso estatuto moral, o nosso estatuto ontológico do que é certo e o que é errado é formado na medida em que nós vamos crescendo. Conforme ouvimos não e conforme ouvimos sim, desenvolvemos os nossos próprios conceitos e desenvolvemos as nossas próprias ideias do que é certo e o que é errado. Mas para isso há necessidade da intervenção. Por isso o valor diz que só há crescimento onde há perda. Por isso, há uma palavra que nós não podemos esquecer quando tratamos de limites, é que nós não devemos ter culpa. A criança necessita de um adulto que intervenha de forma correta para que ela possa desenvolver um verdadeiro estatuto do que é certo e o que é errado. A anomia, que é a fase sem regras, sem leis, só mudará de fase para uma heteronomia e posteriormente para uma autonomia se houver as intervenções corretas no momento correto. É comum vermos pessoas e famílias que às vezes se aproximam de nós profissionais da educação e repetem frases como eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei mais o que fazer com a minha criança. Quando nos deparamos com situações assim, é sinal de que muita negligência já aconteceu nesse processo.
Muitas circunstâncias surgiram que necessitavam determinada intervenção de adulto e não foram feitas. Contudo, aprender é adquirir novas condutas, novas formas de viver, é nos libertar de instintos mais elementares, mais básicos, que nos aprisionam, né? Que nos tornam sempre mais egoístas, que não nos permitem ver outras dimensões maiores da vida e mais amplas. Por isso, essas novas condutas vêm quando nós nos desequilibramos diante de um contexto, né? Então há uma necessidade, porque no conflito nós somos desequilibrados, no conflito nós perdemos algo, alguma coisa tem que se mudar de lugar para que nós possamos adquirir algo novo, né? Para adquirirmos algo novo, há uma necessidade de que algo dentro de nós mude de lugar, há uma perda necessária para que possamos adquirir algo novo, e isso é necessário. Nós não temos a mínima condição de educar uma pessoa dizendo somente sim para ela. É uma tentativa totalmente frustrada. Nós criaremos um ser que provavelmente será um ser que terá problemas sociais, problemas emocionais, porque não saberá administrar os nãos e as inconveniências que a vida lhe proporá no decorrer da sua trajetória. Por isso, não tenha medo, não carregue a culpa de não saber o que fazer. O importante é que você faça o papel do adulto nessa relação. É necessário entendermos que, em outras palavras, nós temos que fazer, né? Não é uma escolha nossa, nós temos que fazer o papel de impor esses limites, mesmo que não seja um papel tão agradável assim. Um outro tema importante para que possamos ter melhor qualidade no processo educacional é evitar as duplas mensagens. É comum as crianças terem dúvidas quanto ao que fazer, a como agir, quando há a dupla mensagem. Imagine uma casa onde a mãe diz sim e o pai diz não. Ou o pai diz sim num momento e não no outro, ou vice-versa. Como é que a criança vai lidar com essa situação? Qual referencial ela está construindo para que ela possa, numa próxima oportunidade, decidir entre o sim e o não? Esse é um detalhe que nós devemos cuidar muito. Por isso, os referenciais educacionais que uma criança deve ter, eles não podem ser perdidos, nem na escola, nem no ambiente familiar. É importante falarmos a mesma linguagem. A convergência de ideias fará com que a criança assimile melhor qual é a mensagem que nós queremos passar. Contudo, se a difícil tarefa de imprimir limites, de impor limites sobre as crianças existe, o que podemos deixar bem claro é que, para facilitar todas essas difíceis tarefas, fica a dica de que o clima afetuoso e amoroso é o melhor clima para o desenvolvimento humano. É importante que elas saibam que, mesmo no conflito, mesmo sendo confrontadas, elas se sentem amadas. O olhar adulto fala toda a diferença nesse processo, para garantir que nessa relação conflituosa, às vezes, existe o respeito e a dignidade que uma criança também merece ter.